Olá, este é o Dr. Grande. Hoje vou analisar o caso de Tracy Frame e David Nixon. Primeiro, analisarei o contexto do caso, a linha do tempo do crime e, então, oferecerei minha análise. Tracy Ann Frame nasceu em 4 de outubro de 1969 e morava em Grapevine, Texas. Isso fica a 23 milhas a noroeste de Dallas. Tracy ganhava a vida trabalhando como contadora. Ela conheceu David Roy Nixon em uma festa no lago. David nasceu em 9 de março de 1962 em Nashua, New Hampshire. Em algum momento, ele se mudou para o Texas e se tornou um corretor de imóveis de sucesso. Em 1990, David se casou com Dona Lela. Em 1991, eles tiveram um filho chamado Nicholas. O casal se divorciou em 1995, após David ter um caso com a comissária de bordo Lisa Hamby. Ele se casou com Lisa, mas divorciaram-se após 2 anos. David começou a namorar Tracy antes do divórcio ser finalizado. Em 1999, Tracy se mudou para a casa de David. Mesmo com o alto nível de sucesso financeiro de David, seu estilo de vida extravagante superou seus ganhos. Além disso, ele tinha um problema com jogos de azar. A Receita Federal buscava cobrar mais de $100 mil em impostos não pagos por David. Para enganar o governo e ficar com o dinheiro, David colocou sua casa no nome de Tracy. As preocupações financeiras de David não limitaram seus gastos. Ele comprou um sedã Lexus branco para si mesmo e um sedã Lexus preto para Tracy. Não demorou muito para a relação entre David e Tracy se desintegrar. David rejeitou Tracy e se preparou para ir embora. Em março e abril de 2002, ele comprou muitos móveis e os mandou entregar em uma casa que estava alugando em South Lake, Texas. Ele pagou à vista por isso, como se tentasse manter a compra em segredo. Acontece que Tracy não reagiria bem ao ser rejeitada. Agora, passando para a linha do tempo do crime. Em 9 de abril de 2002, David ligou para a polícia e disse que sua namorada Tracy havia trocado as fechaduras de sua casa. A polícia chegou e resolveu a situação pacificamente. 12 dias depois, no domingo, 21 de abril, a primeira esposa de Davi, Donna, registrou um boletim de pessoa desaparecida. David não apareceu para jantar com seu filho, Nicholas, o que era fora do comum. 3 horas depois, às 2h11 da manhã, agora em 22 de abril, um homem descobriu um corpo em chamas perto de um parque industrial em Grand Prairie, Texas, a 18 milhas ao sul da casa de David em Grapevine. Segue o que a polícia descobriu ao longo da investigação. O corpo era de David Nixon. Ele morreu de um único tiro no peito, mas a bala que o matou nunca foi recuperada. Após ser assassinado, seu corpo foi envolto em lona azul e queimado com gasolina. Parecia que quem quer que o tenha matado inicialmente tentou enfiar seu corpo em um bueiro, mas seu corpo não cabia. Investigadores acreditam que David foi assassinado no fim da quinta-feira, 18 de abril, ou no início da sexta-feira, 19 de abril. Tracy aceitou conversar com a polícia. Ela afirmou que viu David pela última vez na quinta-feira. Naquele instante, ele seguia rumo a Las Vegas. Tracy disse que estava sozinha em casa naquela noite, sem como corroborar seu álibi. A polícia descobriu que por volta da hora do assassinato, Tracy alugou um caminhão da Penske. Ela deixou o sedã Lexus branco de David na loja de aluguel de caminhões durante o tempo em que tinha o caminhão. Um amigo de David disse que nunca viu Tracy dirigir o carro de David, nem mesmo uma vez. Tracy confessou ter alugado o caminhão a pedido de David para transportar alguns de seus objetos maiores. Ao conversar com uma amiga dela chamada Carol Davis, Tracy ofereceu uma explicação diferente. Ela alugou o caminhão para levar cadeiras de jardim para uma loja Goodwill. Após a descoberta do corpo de David, Carol visitou Tracy e viu que as cadeiras de jardim permaneciam no local. A polícia verificou todas as lojas Goodwill locais e confirmou que Tracy não doou nada. Tracy foi presa e acusada de assassinato. O caso demorou anos para ir a julgamento. Em 9 de março de 2005, que teria sido o 43º aniversário de David, Tracy Frame foi considerada culpada de assassinato. No dia seguinte, ela foi condenada a 40 anos de prisão, podendo ser liberada após 20 anos. É irônico que Tracy tenha recebido 40 anos um dia depois que David teria comemorado 43. Em novembro de 2024, a liberdade condicional de Tracy Frame foi negada.
Sua próxima audiência de liberdade condicional será em novembro de 2029. A data de liberação programada de Tracy é 29 de setembro de 2044, apenas 5 dias antes de seu 75º aniversário. Agora passando para minha análise. Tracy Frame mantém sua inocência. Ela alegou que outras pessoas, incluindo as 2 ex-esposas de David, tinham motivo para matá-lo. O Estado, é claro, discorda. Eles argumentaram que as ex-esposas tinham álibis e as evidências contra Tracy eram irrefutáveis. Isso me leva à pergunta: Tracy Frame era culpada de assassinato? Vamos analisar as evidências a favor e contra a ideia de que ela era culpada, iniciando pelos fatores incriminatórios. Pouco antes de ser assassinado, David rejeitou Tracy e se preparava para mudar-se. Ele imprudentemente colocou sua casa no nome de Tracy, dando assim a Tracy um motivo para matá-lo. Antes de encontrarem o corpo de David, Tracy deu versões diferentes sobre o que ocorreu com ele. Ela informou a ex-esposa de David, Donna, que ele estava de férias e disse ao gerente do escritório de imóveis dele que não sabia onde David estava. No sábado, 20 de abril de 2002, às 2h30 da tarde, 1 ou 2 dias depois que David foi assassinado e 2 dias antes de seu corpo ser descoberto, uma câmera de vídeo que cobria o estacionamento de um supermercado local capturou algo curioso. Um caminhão da Penske, igual ao que Tracy alugou, foi deixado por uma mulher. A mulher era vista se afastando com um grande cachorro preto. Tracy tinha um grande cachorro preto. No mesmo dia, Tracy visitou uma empresa de suprimentos de limpeza e pediu informações sobre produtos de limpeza, que poderiam remover sangue. Os trabalhadores lhe disseram que ácido muriático funcionaria, mas não tinham esse produto. Ela comprou vários desinfetantes antes de sair. No dia seguinte, 21 de abril, às 21h30, uma mulher foi vista dirigindo um sedã Lexus preto no estacionamento onde o caminhão da Penske havia sido deixado. Alguns minutos depois, ela entrou no supermercado, onde usou um cartão de recompensas registrado para Tracy Frame para comprar vários itens, incluindo ácido muriático. Usar o cartão fez a mulher economizar 34 centavos em sua compra. Quando a mulher retornou ao estacionamento, ela se afastou no caminhão Penske em vez do Lexus preto. No dia seguinte, 22 de abril, à 1h34 da manhã, uma mulher podia ser vista saindo do Lexus branco de David, no mesmo estacionamento do supermercado. A mulher voltou para o Lexus preto e dirigiu para longe. Isso foi 37 minutos antes do corpo de David ser descoberto em chamas. Marcas de pneus encontradas a 3 metros do corpo de David combinavam com o caminhão da Penske que Tracy alugou. Tracy tinha hematomas nas coxas, que correspondiam à altura do carrinho de mão que vinha com o caminhão alugado, como a altura que ele teria quando uma pessoa estivesse usando-o para carregar uma carga. Nada foi jamais deixado na loja Goodwill por Tracy, como ela afirmou. O colchão e o box do quarto de David não combinavam. A polícia fotografou o colchão. A ex-esposa de David, Lisa, disse que este não era o colchão original, e David teria se recusado a dormir no colchão da fotografia como se fosse muito bom para passar algum tempo naquele tipo de colchão. Uma manta elétrica foi encontrada enrolada no corpo de David. Um controlador para uma manta elétrica foi encontrado em sua casa, mas nenhuma manta correspondente. O filho de David, Nicholas, disse que em um cofre na casa de David, seu pai guardava uma pistola. Os oficiais olharam no cofre, mas a pistola estava faltando. Ambas as ex-esposas de David tinham álibis para a hora do assassinato. Tracy parecia não estar muito abalada com a morte de David. Segundo Carol Davis, Tracy não ficou desolada após a descoberta do corpo de David. E Tracy almoçou com uma técnica de unhas que disse que o assunto do desaparecimento de David nunca surgiu em sua conversa. Passando para os fatores de absolvição, não havia testemunhas do assassinato, nenhum vídeo, nem a casa de David, nem o caminhão Penske continham qualquer ácido desoxirribonucleico ou sangue. A arma do crime nunca foi encontrada. A bala que matou David nunca foi encontrada. O vídeo da câmera do supermercado não estava claro o suficiente para identificar a mulher que deixou os veículos e comprou o ácido. O fato de as ex-esposas de David terem álibis não exclui totalmente a chance de estarem envolvidas. Algumas semanas antes de morrer, David fez um seguro de vida de $500.000 com Nicholas como beneficiário. Donna controlaria esse dinheiro até Nicholas fazer 18 anos. Além disso, em fevereiro de 2002, David fez um testamento deixando todo o seu patrimônio para Nicholas. Lisa e David tinham uma relação contenciosa.
ele havia obtido uma ordem de proteção temporária contra ela. Ela invocou seu direito da Quinta Emenda quando questionada sobre supostas ameaças contra David. David tinha dívidas de jogo. Talvez alguém a quem ele devia dinheiro o matou. Ao considerar todas as evidências neste caso, eu acredito que Tracy Frame foi culpada de assassinato? Sim, ela era culpada além de uma dúvida razoável. O que acho que aconteceu neste caso é apenas uma teoria, minha opinião. Tracy e David tinham um namoro conturbado. Muitas das discussões deles eram sobre os gastos excessivos dele. David apreciava seu estilo de vida extravagante e não queria abrir mão de seu comportamento autodestrutivo. Tracy engravidou antes de David ser assassinado. Ela tinha diferentes histórias sobre o que aconteceu. Ela contou à polícia que teve um aborto espontâneo porque David a empurrou, mas ela escreveu em um diário que fez um aborto. Tracy estava cheia de auto-ódio e arrependimento. Ela também odiava David porque ele a pressionou a fazer o aborto, dizendo que se ela levasse a gravidez até o fim, acabaria como qualquer outra pessoa, morando em um apartamento e dirigindo um Honda. Essa perspectiva aterrorizava Tracy. Ela estava habituada às coisas mais requintadas da vida. Depois de concordar com David e fazer o que ele queria, ele a rejeitou de qualquer maneira. Isso intensificou muito a vergonha e o remorso de Tracy. Ela ficou furiosa e se sentiu manipulada. Como David ousa abandoná-la depois de tudo que ele a fez passar? Isso não era algo que Tracy iria tolerar. David tinha ido de amante em amante como um corretor de imóveis virando propriedades, mas Tracy iria garantir que seu último investimento rendesse um retorno terrível. Percebendo que a casa de David estava em seu nome, Tracy tentou reivindicar a casa como sua. Ela não podia ter o David, mas pelo menos poderia ter sua casa. Quando esse plano falhou, ela mudou para um plano que era mais homicida. Tracy pegou a pistola de David e atirou nele uma vez no peito, matando-o. Agora ela enfrentava um enorme problema. David pesava 110 quilos. Tracy pesava apenas 63 quilos. Como ela iria mover alguém tão pesado? Foi quando Tracy teve a ideia de alugar um caminhão, que vinha com um carrinho de mão. Tracy amarrou o corpo de David ao carrinho de mão, colocou-o no caminhão da Penske, dirigiu até o local de descarte e despejou seu corpo. Ela tentou empurrar o corpo dele para um bueiro, mas não teve sucesso. Depois disso, Tracy ficou nervosa com as evidências que deixou. Ela voltou ao local de descarte e ateou fogo no corpo de David. Tracy fez um ótimo trabalho em destruir as evidências de várias formas. O problema foi que ela foi capturada em vídeo de vigilância em 3 veículos que se assemelhavam bastante aos 3 veículos que ela tinha acesso. Ela argumentou que a mulher capturada pela câmera não era ela, mas não tinha como explicar o cartão de recompensas. Essa foi a maneira mais cara de economizar 34 centavos imaginável. Há boas notícias para Tracy Frame. A situação dela poderia ser muito pior do que estar presa. Por exemplo, ela poderia estar morando em um apartamento e dirigindo um Honda. Esses são os meus pensamentos sobre o caso de Tracy Frame. Muito obrigado por assistir. Falo com você em breve.